O Evangelho da Graça, segundo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anuncia as boas novas, as boas notícias a todo o homem. Digo homem, homem e mulher, todo aquele que tem a oportunidade de ouvir o anúncio do Cristo, as boas novas, coisas que talvez os seus ouvidos ainda não ouviu, mas ao ouvir você entende que é uma boa notícia. Esse é o Evangelho da Graça, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre Jesus de Nazaré. Tá? Ali eu vejo algo interessante no ministério terreno em que ele se fez homem. Ele, sendo Deus, único e soberano, se fez homem, sujeito às mesmas paixões do homem natural. Ele se fez menor do que os anjos, entrou debaixo da lei e cumpriu a lei. E mesmo Jesus de Nazaré, a palavra diz que ele foi ungido pelo Espírito para que ele pudesse tirar todas aquelas pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. E é aqui que nós vamos enfatizar, porque o povo que vai tendo a revelação da graça, eles precisam ser orientados em todos os sentidos. No sistema religioso, em todos os lugares onde nós ouvimos esse nome diabo, então na mente das pessoas literalmente é um ser, é uma pessoa, é um bicho feroz, com uma capa preta, com chifres, e as pessoas associam o diabo com essa imagem desta pessoa. Porém, quando nós declaramos que agora é por meio da fé, é por meio da promessa que nós estamos em Cristo, então ele não deixa nenhum dos seus filhos nem envergonhado e nem confundido. Vai ter uma clareza de tudo. Então Jesus de Nazaré, os seus apóstolos, já dizia que ele tinha sido ungido para tirar aqueles que estavam sendo oprimidos pelo diabo. Que diabo é esse? É aqui que nós vamos colocar aqui na tela alguns versículos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para que nós possamos ter uma clareza, né, do que a palavra aqui vai nos ensinar. Vamos lá, no versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 38. Vamos ver o que diz a palavra. Está aí na tela já. Agora sim nós vamos examinar esses versículos para que a gente possa, de uma vez por todas, descobrir quem é o diabo, né? Como nós bem sabemos, todos aqueles que foram inseridos no sistema religioso convencional já têm uma imagem definida do que é diabo. Mas eu pergunto para você, o que é diabo? O que significa diabo? Então, na mente de quem não tem a revelação a qual aqueles que estão em graça, o Espírito traz, ele diz, é um bicho, é uma fera, é um ser, é um outro ser que vai entrar nas pessoas. E quando você vai buscar no dicionário, você descobre que diabo é o acusador. Por exemplo, nós estamos aqui falando sobre graça, trazendo as boas novas que, quando elas entram em contato com aqueles que estão cerrados no sistema religioso, praticando atos do judaísmo, então, para eles isso é estranho e eles começam a fazer comentários e ataques e zombaria, confrontando a verdade da graça. Então, esta pessoa, nesse momento,
ela passa a ser um acusador, que é um adversário. É o próprio diabo, entende? Então, nem todos os sentidos que você vê esta palavra diabo, quando você vai ler a Bíblia, você precisa ficar com medo, imaginando que é conforme a religião apresentou para você, porque aqui nós vamos descobrir quem que é esse diabo. É isso que nós vamos aqui examinar a Escritura para ficar claro, para todas as vezes que você for ler a Escritura, você saber que diabo é esse que a palavra está referindo e que praticamente em 100%, praticamente não, em 100% da Escritura, quando fala diabo, aí você vai descobrir quem que é esse diabo, quem que é o acusador, quem que é o adversário. Diz assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus, mesmo sendo de Nazaré, já estava com o Espírito Santo e com o poder, né? O poder do próprio Deus. Se fez menor do que os anjos, entrou debaixo da lei para cumpri-la. E ele cumpriu, ou seja, pagar o preço. Aquilo que a natureza humana não tinha como pagar, uma dívida que impagável por qualquer pessoa. Então, Jesus, ele pagou, resgatou. Era para nesse momento, quando fala pagou e resgatou, era para nesse momento a tua mente se abster, como eu sempre digo, de todas as fortalezas e você entrar nessa esperança, nessa fé, nessa certeza de que Jesus já pagou a dívida e que agora não há nada mais que você possa fazer para tentar se justificar, né? Como tem um versículo que diz, talvez vocês se atrevam a morrer por um amigo de vocês, por um parente de vocês. Não se atreve. Mas ele morreu, pagou por aqueles que eram inimigo dele. E ele resgatou aqueles que é dele por meio de um preço, entende? Um valor altíssimo, valor de sangue, valor de cruz. E nós já fomos resgatados. É isso que precisa entender. Cristo nos resgatou. Por que que as mentes ainda ficam encarceradas sempre de semana em semana, de ano em ano, e ouvindo sempre as palavras acompanhadas de ritual dos líderes religiosos, e vocês não despertam nunca para saber que a dívida de vocês já foram paga? Jesus se fez menor do que os anjos, entrou debaixo da lei e cumpriu-a toda e diz, paguei. Então agora não tem mais dívida, vocês não devem absolutamente nada. Aqui está falando sobre Jesus de Nazaré, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Aqui que nós precisamos descobrir quem que é esse diabo. Está dizendo que Jesus passou curando todos os oprimidos do diabo. Quem que oprimia o povo? Quem era o opressor? O opressor aqui era o diabo. Diabo significa acusador. Diferente daquilo que foi colocado, implantado, que todas as vezes que houve esse nome, as pessoas sentem medo, sentem pavor, sentem pânico, porque foi criado que esse diabo aqui é um bicho, é um ser, é uma pessoa. E aqui eu estou trazendo aqui para todos possam descobrir quem que é esse diabo. Já descobriu quem que é esse diabo? Porque na época em que Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei, e ele estava cumprindo porque a lei oprimia o povo, não tinha ninguém que conseguia
guardar a lei, ser justificado pela lei, porque nós não sabemos, eu não vou chutar quantos mandamentos que o próprio Deus mandou Moisés criar, vamos dizer assim que seja 10. Vamos dizer que seja 10. Mas depois aquilo multiplicou para 613 e o restante foi, com certeza, foi de homem, foi carnal. Então, ali tinha algo que estava oprimindo o povo. Oprimia mesmo. Jesus chega a dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui está falando que eles eram oprimidos pelo diabo, pelo adversário e pelo acusador. Quem é esse diabo? E Deus era com Jesus, né? Jesus de Nazaré. Deus já era com ele. Já descobriram quem que é esse diabo? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui dá para se entender claramente que o adversário, o acusador que acusava as pessoas aqui, não deixava elas se sentirem justificadas e elas se posicionava em cima da lei, é a lei. Então, quem que oprimia as pessoas? A lei. Quem que era o diabo, o acusador, o adversário aqui nesses versículos? Quem que era? A lei. E Jesus estava curando os oprimidos, fazendo com que tivesse uma liberdade mental, que aquelas pessoas entendessem. Então, eles falavam, eu vou guardar o sábado, você não guarda. E Jesus ia lá e tentava fazer com que aquelas pessoas que estavam oprimidas por aquele princípio pudessem ter uma liberdade mental. Chegava na casa na casa lá dos costumes, que eles tinham os costumes, e eles diziam, vocês comem sem lavar as mãos, os costumes. E aí Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E aquelas pessoas carregadas de uma opressão, era princípios, era mandamento, a mente com um turbilhão. Imagina a loucura que era aquela opressão do diabo. Que diabo é? Acusador. Quem que acusava o povo? Quem que acusa vocês? É Jesus ou é Moisés? Quem é o acusador? Quem acusa vocês? Jesus ou Moisés? Jesus não. Então, naquele momento, Jesus estava curando os oprimidos da lei, do sistema, do judaísmo. Estava manifestando-se em graça. A graça, quando tem um entendimento, então as pessoas não têm mais obrigação mental, elas confiam unicamente naquilo que o Cristo já falou e determinou, e hoje nós vivemos numa plenitude, completos, por meio da confiança em tudo que Jesus falou e passou e disse, está selado, está consumado, e ali nós tomamos posse. Então não tem mais opressão, o diabo o acusador, o adversário da graça, o adversário da última aliança que manifestou para realmente curar os oprimidos, não tem mais efeito sobre esses que estão em graça. Porém, muitos ainda ficam com medo do diabo. O diabo agiu na vida. O diabo ficou furioso e quebrou a geladeira. O diabo ficou furioso e mexeu no carro. O diabo tocou nos filhos. Mas que diabo é esse aqui que você está lendo aí na sua Bíblia, que dá para você examinar muito bem, para que você possa agora aprender a colocar a posição mental firme na graça, nosso Senhor, porque só há um Deus, um só Senhor.
Ele não divide glória nem com homem, nem com ninguém. Há um só Deus que criou todo o universo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz que esmagou o diabo, acabou com o diabo, entende? Ele diz que acabou com o diabo. Então o diabo não tem mais poder. Olha só que interessante, o acusador não tem mais poder, a não ser para aqueles que estão apropriados, né? Estão com a mente cheia de diabo. Olha, não sei se vocês começam a entender o vocabulário para vocês não sentirem-se agredidos. Estão com a mente cheia de diabo, estão com o corpo cheio de diabo. Se vocês estão com vários princípios da lei e vocês estão aí muito inquietos, então tem diabo demais aí. Porque o que oprimia o povo era os 613 artigos da lei, isso oprimia, massacrava as pessoas, não tinha como se justificar. Não tinha um que era justo, conforme está escrito em Romanos, não era justo, porque não tinha como. Então era uma opressão. E Jesus de Nazaré vinha curando todos os oprimidos do diabo. Acho que ficou claro aqui, deu para você descobrir quem que era esse diabo, que significa acusador, que estava oprimindo o povo e Jesus curou. Curou ou não curou? Curou. Tirou ou não tirou? Pisou ou não pisou na cabeça do diabo? Pisou. Aniquilou com o diabo ou não aniquilou? Aniquilou. Então, não resta dúvida de que Jesus, sim, vou colocar novamente aqui, vamos colocar novamente aqui, de que Jesus, ele realmente curou todos os oprimidos. Então eu olho hoje para todos aqueles que manifestam a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e eu vejo assim que estas pessoas, elas estão curadas. Olha para dentro de ti estando em graça. Está curado ou não está? Está curado. E quem está no sistema, debaixo do templo de 4 paredes, das bases do judaísmo, foi curado da opressão? Não, não foi. Elas vivem em tempo de enlouquecer, com muita aflição, com muita opressão, nada completa, nada traz a paz. Por quê? O diabo, não é que agora vocês vão ver na tela, não é o bichão, está oprimindo essas pessoas. O acusador, o adversário, está acusando. Entende? E aí Jesus diz que acabou com o acusador, acabou com o diabo, acabou mesmo. E aí você tem que ir para a graça para ver que ele não tem nenhum poder, esse acusador não tem nenhum poder sobre a tua mente. Jesus está anunciando as boas novas para você, meu irmão e minha irmã. Vocês precisam abandonar as tradições do judaísmo. Nós não temos nada a ver com judeu. Olha o que aconteceu com a tradição da religião e do judaísmo. Deixa eu colocar aqui novamente para vocês verem como que a gente tem que sair disso correndo, porque dá problema, não tem jeito, não tem quem justifica debaixo de lei, debaixo de princípios. Não tem um que se justifica. Vamos colocar aqui novamente, todos já descobriram, né, quem que é o diabo é o acusador, e vocês já sabem quem que é. Então acredito que deu para as pessoas que estão agregando a graça, os novinhos, quando for ler a Bíblia, tomar cuidado aí para não ficar imaginando que esse diabo aqui é conforme foi ensinado pelo sistema religioso, né? E continuamos avançando, e nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro.
É isso aqui que faz o sistema religioso em que hoje as pessoas agregam a um templo e se envolve com todo aquele fanatismo, com todas aquelas doutrinas. É um sistema maligno, tenebroso. Olha o que é esse sistema que veio lá de trás, passando de geração em geração e chegou até essa geração. Olha o que eles fizeram com... Tudo bem, tinha que passar por isso, né? Tudo era propósito, tinha que passar. Mas isso aqui não é diferente hoje. Esse sistema é maligno. Os corações são perversos. A mente anda oprimida. A mente tem um acusador. A mente é dominada pelo próprio diabo, que é as leis que ficam regendo. Entende? Então, graças nós damos ao Senhor, ao Cristo, porque hoje nós já estamos conhecendo todas essas verdades. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele. Eles lá, né? Falando a eles lá. Depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Você é pecador, meu irmão e minha irmã? Responde para mim, você é pecador? Você bate no pé com orgulho e com alegria e com ego, conforme a tradição dos religiosos, dos que estão no sistema, e diz que é sim pecador? E esse último versículo, como é que fica para você? Você é incrédulo? Você não acredita? Que incredulidade é essa? Porque ali está dizendo de que todos os que neles creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então eu creio em Jesus, recebi o perdão dos pecados pelo nome dele. Sou pecador? Não. Pecado é transgressão da lei? Sou pecador? Não. Eu sou justificado. Justo, por quê? Porque não há lei. Então Cristo me justificou. Cristo nivelou, aplanou. Está tudo prontinho. E você tem coragem de declarar que você não é mais pecador porque não há lei para você? Você vive por meio da fé e da promessa? Estimulo você a ter esta coragem. Você que está se agregando aos irmãos da graça, diga assim: eu não sou mais pecador porque não tem lei para sermos transgressor. Jesus removeu o acusador que oprimia nós e hoje sim eu estou livre, santificado, justificado, porque o Senhor Jesus Cristo me livrou do opressor e do acusador. Não estou mais na posição de pecador. Sou justificado. Pela fé eu creio. Então, se você fez essa declaração, é uma verdade, é uma certeza, e assim você se apodera dos primeiros passos da manifestação do Espírito no seu espírito. Devagarzinho vai aperfeiçoando até que haja uma plenitude da verdade de Cristo, um aperfeiçoamento, e assim nós não voltamos mais aos rudimentos velhos e antigos. Então, agora pensa bem quando você for imaginar que o diabo é aquilo que o sistema religioso ensinou. A palavra, a revelação da palavra não ensina assim. Ali você descobriu quem é o diabo e quem é o acusador, mas Jesus Cristo venceu ele. Pisou na cabeça, esmagou, está aniquilado, não tem mais diabo, acabou, não tem mais ação dele.
Amém? É isso.